Olá, amados, paz do Senhor, tudo bem? Bom dia. Venho trazer uma coisa que às vezes as pessoas comentam muito comigo a respeito da Bíblia. O que seria a Bíblia? Foi escrita por homens? Foi escrita por Deus? Qual o mistério por trás desse livro, que é o livro mais vendido de todos os tempos no mundo inteiro? Que ela não entra nem como na lista dos mais vendidos, porque não tem nem como. Ela já foi vendida 100 mil vezes a mais do que um livro mais vendido normal do mundo inteiro. É uma coisa aí, não tem? Então, vamos usar um exemplo de um eletrodoméstico. Eletrodoméstico. Vamos ver, um celular, igual esse aqui, ó. Todo quebrado, ó. Né? Todo machucado, ó. Câmera arranhada, todo arranhado, olha. Todo quebrado, olha. Então, este celular, quando ele estava novinho, ele tinha um manual de instruções, né? E nesse manual dizia o que você pode e o que você não pode fazer com este celular, para você conservá-lo, né? Você não pode, se ele for 110, você não pode ligar ele no 220, porque senão ele queima. Não pode deixar cair dentro da água, porque senão ele queima, estraga. Não pode deixar ele cair, porque senão a cada queda ele racha, olha. Cada vez que ele caiu, ele rachou. E foi machucando ele, olha. Como ele está quebrado, maltratado, olha. Mas, esse celular, para a pessoa chegar nesse celular, foi feito muito estudo. Foi feito antes dele ser lançado, ele foi testado durante muito tempo para ser aperfeiçoado. Concordam comigo? Até chegar em nossas mãos, para que não ficasse dando defeito o tempo todo, porque senão não fazia sentido, né? Vender um aparelho que vai ficar dando defeito o tempo todo. Concordam comigo? Então, fizeram todos os testes e colocaram ali naquele manual. Aí você compra o celular, abre ele bonitinho, tira a capinha aqui atrás, põe um chip, né? Põe um cartãozinho de memória, vem uma memóriazinha interna nele, né? Aí você pega ele, entra na internet, faz várias coisas com esse aparelho. Mas tem um manual para você saber como usar. Aí que eu quero chegar. Isso daqui, ó, Bíblia Sagrada, é o nosso manual. Ele é o nosso manual. Ele foi inspirado através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio, inspirou os homens e foi escrito através do Espírito. Por isso que a Bíblia, muita gente pega a Bíblia e fala, não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender a Bíblia, porque a Bíblia não foi feita para ler, simplesmente ler. Isso aqui é o nosso manual de instruções. Isso daqui é o nosso manual. Quando eu cheguei para conhecer a Bíblia, eu estava igual esse celular aqui, ó, todo quebrado, ó, machucado, triste, caído, sem direção. Eu, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu chegava em casa, ajoelhava e pedia, Senhor Jesus, me tira dessa vida. Eu não quero viver o que eu vivo mais. Não quero viver nesse mundo de ilusão mais. E o que Jesus fez? Ele colocou uma Bíblia, ele me deu uma Bíblia. Uma pastora perguntou se eu tinha a Bíblia, ela me deu uma Bíblia. Nessa época eu não era convertido não, gente. Não era convertido não. Não era convertido. Eu tive, as minhas escamas dos meus olhos caíram, porque eu pedi a Deus sabedoria para mim ler a Bíblia, porque eu também não entendia. Para mim a Bíblia era escrita por homens, gente. Mas não é. Ela teve inspiração divina, inspiração de Deus, do Altíssimo, do nosso Criador. Para ele chegar a um livro perfeito como esse, foram várias coisas. A Bíblia, ela conta, ela mostra a história de pessoas que sofreram, assim como nós sofremos. Conta pessoas de homens que foram traídos por mulheres, homens que adulteraram, mulheres que adulteraram. Fala sobre o quê? Sobre, a gente às vezes fala assim, eu como homem, né? O homem tem a mania de falar, nossa, eu queria ter
ser o homem mais rico do mundo, eu ia encher minha casa de mulher, eu ia ter mulher para me usar uma cada dia, eu ia usar uma mulher diferente, eu ia sair cada dia com uma mulher diferente, eu ia ter isso, eu ia ter aquilo, eu ia ter uma mansão, eu ia ter carro, eu ia ter iate, eu ia ter boate, eu ia ter isso, eu ia ter aquilo, eu ia ter tudo que eu quisesse. Teve um homem na face da terra que teve tudo isso. E está aqui, ó, na Bíblia. Foi Salomão. O rei Salomão. Todo mundo já deve ter visto o filme falando do rei, as minas do rei Salomão. Ele era o homem mais rico do mundo, do planeta. Sabe quantas mulheres que Salomão tinha? 700 esposas. Sabe quantas concubinas? 300. Então ele é um homem que tinha 1000 mulheres. Imagina, aguentar 1000 TPM. Salomão teve 1000 mulheres. Fez tudo o que tinha de fazer. Tudo. Ele experimentou tudo que o luxo, o dinheiro podia proporcionar. No final, ele escreveu a carta de Eclesiastes, dizendo que tudo não passava de ilusão, que tudo era ilusão. Tudo é ilusão. Porque ele diz que a gente vai juntar riqueza para chegar no final do mundo, no final da sua vida, você vai entrar num caixão, ou vai ser cremado, e a sua riqueza vai ficar aí para outra pessoa usufruir da sua riqueza. Tudo é ilusão. Nós devemos viver não com muito além daquilo que nós precisamos. Nós devemos viver com aquilo que nos é necessário para viver. A Bíblia ensina isso. Deus dá. Ele tem o poder de dar aquilo que nós queremos. Mas a nossa vida não se resume a bens materiais. Nossa vida tem que se resumir na palavra de Deus. Quando a pessoa entrar numa igreja, a primeira coisa que ela tem que fazer, nessa igreja prega a palavra de Deus. Eles falam da Bíblia, o que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é o nosso manual. E vamos supor, um pastor ou um padre que fala pela Bíblia, pela palavra de Deus, é como se ele fosse um técnico, tentando dar manutenção ali naqueles corações através do manual de instrução que é a Bíblia, gente. É simples assim de entender. A Bíblia é o nosso manual de instruções. Se nós andarmos seguindo tudo aquilo que está escrito aqui, ó, você pode ter certeza que você vai se dar muito bem na vida. Muito bem. Tem uma passagem aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2, né? Que ele diz assim, fé e sabedoria. Meus irmãos, sintam-se felizes ao passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja feita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então, toda vez que nós passarmos por momentos conturbados, momentos que requer sabedoria, meu Deus, o que eu vou fazer? É um desastre. Não, calma. Ajoelha no quarto, se você e Deus, peça para Ele sabedoria para você lidar com aquela situação. Se for uma situação que você precisa de agir de imediato, respira fundo. Peça a Deus sabedoria dentro de você. Fala, Pai, me dá sabedoria. Não deixa eu agir por impulso. Porque quando agimos por impulso, nós perdemos a razão. Né? Mas se alguém, vamos continuar aqui, ó, versículo 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Ele dará, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos aqueles que pedem sabedoria, Deus dá. Ele é o nosso Pai, Ele que nos criou, Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Quantos fios de cabelo na sua cabeça? Não, quantos fios de cabelo tem no seu corpo. Cada fiozinho da minha barba aqui, ó, que vai cair, que vai crescer, Deus sabe tudo. Cada fiozinho da sobrancelha, o Pai sabe tudo, todas as coisas Ele sabe. E vamos continuar. Porém, peçam com fé, se não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Né? Se você pede e duvida, às vezes você pede aquela fé, aí
sua bênção está vindo. Aí você começa a duvidar, sua bênção volta. Aí fica assim, aí nunca chega em você. Quando você pede sem duvidar, ela vem até chegar em você. Por isso que é importante, tudo que você for pedir a Deus, peça com fé. Com fé. Fala assim, eu vou pedir meu pai, que meu pai ele é dono do ouro e da prata. Ele não vai me negar. Você pode esperar um tempo, porque às vezes você precisa amadurecer primeiro para receber alguma bênção que você está pedindo. Por isso que ela ainda não chegou. Espera, porque Deus ele vai te moldar. Porque se ele te entregar a você a bênção do jeito que você está, você vai acabar esquecendo dele. Certo? Eu já passei por várias coisas assim na vida. Pedia a Deus coisas, Deus dava e eu me esquecia dele totalmente. E quando eu acabava tudo aquilo que ele me deu, às vezes, né? Porque a gente dá liberdade para que o inimigo haja, para tirar aquilo que Deus deu, porque a gente que dá permissão, Deus dá. Mas você tem que cultivar, você tem que manter. Porque se você não manter, o inimigo leva tudo. Então, por isso que devemos caminhar com Deus. E isso daqui, ó, é a forma que nós temos de caminhar com Ele. Aqui está tudo que Ele quer que nós façamos. Para que quando passarmos dessa vida, esse corpo que nós vivemos, isso aqui, ó, vai ficar aqui, gente. Isso aqui vai acabar, ó. Vai ficar aqui. Eu posso perder um dente, vou ficar banguelo. Isso aqui é um corpo que Deus nos emprestou. Isso aqui não é nosso. Não. Ele nos emprestou. O que nós somos é um espírito que volta para o Pai e uma alma. A alma, sim, somos nós. A nossa alma é nossa. Somos nós a nossa alma. Que é onde ficam os sentimentos, os sentidos, tudo está na alma. Então, devemos ter cuidado com o que fazemos em nossas vidas para que a nossa alma não seja julgada e condenada. Por isso que Deus deu este manual para que nós possamos segui-lo e assim não temermos a nada. Quem conhece isso daqui e segue certinho, não tem medo de morrer, não tem medo de nada. Porque sabe que está salvo através da palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não parece, ela é a palavra de Deus. E vamos terminar aqui. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Tá vendo? Quem pede duvidando, não tem firmeza. A firmeza é o quê? Você tem uma fé firme. Eu quero isso porque eu vou fazer isso e ser firme. Porque se você balançou, será que Deus não vai me dar? Aí perdeu. Então pensem bem, gente. Nosso manual de instrução está aqui. Caso vocês não consigam ler a Bíblia, não tem problema. Quando você quiser ler a Bíblia e você não estiver entendendo, pega lá, ó, igual aqui, ó. Tem Tiago, né? Ó, Tiago, capítulo 1. Tá vendo um grandão aí? E na frente do texto tem uns numerozinhos pequenininhos, que é lá o versículo, ó, 2, 3, 4. Então você vai lá, joga no YouTube assim, ó, Tiago, capítulo 1, versículo 4. Sempre tem um pastor explicando, tem um homem de Deus explicando. Não digo só pastor, mas outros homens que conhecem da palavra. E você pode ter certeza que você sempre vai achar uma melhor explicação. Mas nunca fuja desta palavra. Se você chegar na igreja, alguém for pregar e não abrir este livro aqui, ó, e não pregar o que está escrito aqui, ó, vira as costas e vai embora. Porque não é de Deus, não. Beleza? Fica com Deus e até mais. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe.